Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo, nos ouvindo nesse exato momento, através das redes sociais e mídias sociais. O que eu tenho para vos dizer aqui no dia de hoje é que o Senhor Jesus, Ele há de falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui no dia de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, através das redes sociais e mídias sociais. Nesse exato momento estamos ao vivo aqui com todos vocês para juntos meditarmos numa porção da Palavra de Deus. Antes de mais nada, vamos pedir a Deus para que venha nos orientar e nos mostrar o que nós devemos falar aqui no dia de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, tome este homem e esta mulher, tome este ser humano, meu Pai, que nesse exato momento está ao alcance das nossas vozes, através das mídias sociais e redes sociais. Meu Senhor, cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo e nos conduz a cada dia firme na Tua presença para chegarmos aos céus. Eu entrego este homem e esta mulher e todos que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento nas Tuas potentes mãos, Senhor. Realiza o desejo do coração desses que me ouvem nessa hora, mas de acordo com a Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade é perfeita, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo aqui nas mídias sociais e redes sociais, saiba de uma coisa: Deus, Ele é fiel para com aquele que continua fiel com Ele. Então a proposta de Deus para nossas vidas hoje é: persevere até o fim, não desista, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Meus irmãos, vamos meditar na porção da Palavra de Deus? Quer um cafezinho? Quer? Vamos tomar um cafezinho nessa hora. Glórias a Deus. A Palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, meus irmãos. Conforme eu tenho prometido a todos vocês que são os meus seguidores nas redes sociais e aos perseguidores também que estão junto com a gente. Porque nós não temos só seguidores, também temos bastante perseguidores que não ajudam e tentam nos atrapalhar. Só que eles tentam nos atrapalhar e acabam se atrapalhando todo. Porque aquilo que eles acham que vão tentar atrapalhar, eles acabam sem perceber divulgando o nosso trabalho. Por isso que eu não me preocupo mais com os perseguidores, que eles têm nos ajudado a contribuir no plano de evangelização. Conforme eu tenho vos prometido, que estou preparando um grande material para que pregar, cantar, tocar, informar, fazer a obra de Deus. Olha aí, estamos de volta nessa transmissão ao vivo, junto com vocês. Eu estou em 3 redes sociais agora, nesse exato momento ao vivo. O total eu tenho mais de 10 redes sociais. E já estou me programando já como conectar todas as redes sociais ao mesmo tempo aqui, e eu acredito que em breve nós já vamos estar com esse planejamento, com esse projeto em desenvolvimento aqui. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, mas que eu vou fazer, eu vou.
Glórias a Deus. Porque Deus deu essa oportunidade para a sua vida e para a minha vida, irmão. Aproveite tudo que vem à tua mão, conforme está em Eclesiastes. O que está em Eclesiastes? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Então, por isso, faça a obra de Deus agora. Entendeu? Antes que seja tarde demais. Meus irmãos, eu vou me apresentar aqui. Glórias a Deus. Você já conhece aí, né? Meu nome. Gelson Bezerra Oficial. Congrego aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Glórias a Deus. Persevero até o fim na sã doutrina da palavra. Não me deixo me persuadir, nem se levar por terceiros. Se não for conforme está escrito, eu não vou ouvir. Não adianta vir para cá com nem tudo é o que está escrito, que essas frases são do Satanás. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Só não vê quem não quer. Distorcedores da palavra, pessoas mais amantes do mundo do que de Deus. Em muitos lugares, o mundanismo já entrou em muitas igrejas. Por isso que nós temos que ter o discernimento para saber quando é de Deus e quando não é. Em muitos lugares, os demônios voltaram a congregar de novo. Como é que o irmão sabe disso, que os demônios voltaram a congregar? Pela quantidade de pecados, abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, entre outros pecados que têm invadido muitos lugares. Por isso, meus amigos e minhas amigas, não se iludam não, tá? Esse negócio de você querer acusar o pastor ou acusar a missionária para tentar esconder o teu pecado, todos diante de Deus vão ser julgados. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Vamos tomar mais um cafezinho? Quer tomar um cafezinho? Quer? Cafezinho? A palavra pecado está expressa na Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Por isso que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você e você não vai dar conta de mim. Mas cada um de nós vai dar conta de si a Deus. Você pode reparar pelos trabalhos que nós temos postado aqui nas redes sociais. Nesse exato momento eu estou transmitindo ao vivo através de 3 redes sociais. Só não vou citar o nome porque essas redes sociais, como são muito famosas, uma é concorrente da outra. Então se eu citar o nome de uma e citar o nome de outra, daqui a pouquinho uma vai derrubando a outra. Aí eu vou acabar saindo do ar. Então, para evitar, eu já estou falando que eu estou conectado em 3 redes sociais ao vivo, nesse exato momento. Glórias a Deus. Mas qual é o objetivo com isso? Pregar o Evangelho da Verdade e trazer alguns alertas de Deus. Foi para isso que eu me cadastrei, irmão, nas redes sociais. Foi para falar de Jesus. Às vezes eu vejo tanta gente ignorante, irmão. Não me filma, não. Eu não gosto desses negócios. Tá bom, você não gosta também. É só falar que a gente tira você da reta. Glórias a Deus. Mas não atrapalhe a obra de Deus. Aquilo que você não quer, a gente vai respeitar. Outros querem. Você entendeu? Aí, uma certa vez, um rapaz chegou para mim e falou assim: irmão, não vou mais querer ficar nas redes sociais. Eu falei: por quê? O meu pastor me proibiu. Eu falei: mas por qual motivo o teu pastor te proibiu? A rede social é tua, né? Da igreja dele. Ele falou que eu não posso falar nas redes sociais, não, porque eu não sou do ministério. Eu falei: é mesmo, é? Eu falei: é mesmo? Você não pode, não, é? A Bíblia fala pregar em tempo, fora de tempo, anunciar a verdade. Aí eu falei para ele assim: meu amigo, a rede social é para você falar de Jesus. Você estava falando alguma coisa demais lá que estava incomodando? Não, eu só estava
falando de Jesus, pregando, cantando, tocando. E ele falou que eu não posso. Aí você obedeceu a isso? Não obedeceu a voz de Deus? Que é para pregar o evangelho? E não, eu tenho que ser obediente ao meu pastor. Eu falei, concordo contigo. Você tem que ser obediente ao seu pastor. Quando o seu pastor falar que quer se deitar com a sua mulher, tem que obedecer ele também. Ele, não, tá repreendido, eu não aceito. Ah, reagiu, né? Era isso que você tinha que fazer. Tinha que reagir. Naquele momento da proibição, falar, vou continuar pregando e vou continuar anunciando, porque eu estou dentro da minha plataforma, dentro da rede social. E ninguém tem que se meter nas minhas particularidades. Você entendeu, meu irmão? Assim existe muita gente. Começa muito bem e depois acaba terminando mal. Irmão, pela misericórdia de Deus, eu sou o tipo de pessoa que mais influenciei, estimulei, discipulei e coloquei pessoas pregando o evangelho. Levantei muita gente, glórias a Deus, muita gente mesmo. Nunca botei impedimento nenhum na vida de ninguém. Até quando alguém vinha para mim, ou até mesmo da minha igreja, falava assim, irmão, recebi um convite para pregar, o que você acha? Eu falava, vá, prega o evangelho. Mas será que eu devo ir? Eu falei, lógico que você deve ir, meu amigo. Porque não é o Satanás que está te convidando para pregar. É o Espírito Santo de Deus que tocou naquele homem ou naquela mulher daquela igreja para te convidar para você pregar, porque você tem alguma coisa para passar. Se você não tivesse, ninguém ia te chamar para pregar. Aí eles passaram a entender o mistério. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que saber o nosso tempo. Porque hoje eu estou aqui e amanhã ou daqui a pouco posso estar do outro lado da vida. E se hoje for a última live? E amanhã eu de bigode pro alto? Acabou. Hebreus 9:27 está ordenado morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Por isso, você que está me vendo e me ouvindo agora através das redes sociais e mídias sociais, faça isso que eu estou fazendo também. Pregue, cante, toque o instrumento, deixa Deus te usar. Imagine quantas pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus e essa voz de Deus vai vir através de você. Você entendeu? Eu até concordo. Entendeu? Eu até concordo. Ah, o irmão quer ficar assim, é desse jeito? Tá, bota uma blusa por dentro. Agora não vem com esse espírito de lascívia, não. Espírito de sedução. E quer deixar assim aberto, aparecendo tudo aqui. Você quer mostrar isso aí pra quem? Isso é pecado, isso. Você entendeu? Eu posso até deixar do jeito como é que tá aqui, tá vendo? Mas tem blusa por dentro. Eu não tenho aqui pra mostrar nada não. A mesma coisa as irmãs. As irmãs das igrejas também tem que andar decentemente. Quer abrir aqui, tem a blusa por dentro. Ninguém precisa ver o que é teu e não, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. É só você e Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores. A Bíblia diz assim, ó, sede santo como Ele é santo e vivei conforme Ele assim vos ordenou. Por isso que a cada dia nós temos que ter o discernimento de Deus para saber quando é da parte de Deus ou quando é da parte do diabo. Porque senão, meu amigo e minha amiga, você pensa que está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Você pensa que está fazendo a vontade de Deus, ou o diabo está fazendo a vontade do homem. Você tem que ter o discernimento para saber em qual caminho você está trilhando. Se é no teu caminho, no caminho do homem, no caminho do diabo ou no caminho de Deus. Se você não tiver esse discernimento, daqui a pouquinho você está no inferno pensando que está indo para o céu. Você entendeu, meus irmãos? Então, essa é a proposta nas redes sociais. É trazer a revelação da palavra, o discernimento e os ensinamentos doutrinários
de acordo com a vontade de Deus. E não é fanatismo não, irmão. Fanatismo é o mundo. A pessoa fica que nem um louco lá gritando por causa de futebol. Fanatismo é o mundo. A pessoa fica gritando por causa de novelas mundanas. Fanatismo é o mundo. A pessoa ficar se viciando na bebedeira, no cigarro, na prostituição. Isso que é fanatismo. E ainda se morrer do jeito que está, ainda vai para o inferno ainda. Por isso, meus amigos e minhas amigas, essa é a proposta que eu tenho para vocês nas redes sociais. Falar a verdade. Mostrar Jesus. Para que vocês possam compreender em qual caminho você está. Por isso, você precisa ler a cada dia a Bíblia. Gente, quantas pessoas que já se foram? Quantas pessoas que ainda partirão esse ano e do ano que há por vir? A Bíblia diz, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que verdadeiramente ali está se ensinando o Evangelho de Cristo. Fique ali, permaneça até o arrebatamento da igreja. É muito fácil, irmão, hoje, você descobrir o verdadeiro e o falso. Não é difícil, é muito falso. É muito fácil você ter esse discernimento. O verdadeiro vai ensinar a Bíblia como a Bíblia é. Te mostrar o caminho da verdade. O falso vai distorcer as escrituras, falar que nem tudo é o que está escrito, te levar para caminhos que não tem nada a ver com o caminho de Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? E eu só dei a introdução, nem preguei ainda, hein? Na hora que eu começar a pregar, meu irmão, aí vai voar capeta para tudo quanto é lado, vai voar capeta pela janela, porque nesse momento o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta para dar na cabeça do cão. Você entendeu aí o mistério? Vamos meditar na palavra de Deus, então. Vamos meditar. Abra sua Bíblia em João. Agora a chapa vai ficar quente, hein? João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Não, 14 não, ao 17. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. A leitura vai ser um pouco alternada, porque faz-se necessidade para isso. Glórias a Deus. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça e sob graça, porque a lei foi dada por Moisés,
mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, vamos entender o que Deus quer falar com a minha vida, com a sua vida e com as nossas vidas aqui no dia de hoje. O verbo expressado no primeiro versículo, no segundo, no terceiro, este verbo ele está falando totalmente ou unicamente de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar vida, vida com abundância e desfazer a obra do diabo em muitas vidas. E assim aconteceu. Quando Jesus veio ao mundo, de acordo com o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E assim aconteceu a todos aqueles que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador, persevera até o fim na sã doutrina da palavra de Deus e congregando em algum lugar que esteja verdadeiramente ali ensinando o Evangelho, a salvação das vossas almas está garantida. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, não é em vão servir a Deus. Se fosse em vão, meu irmão, eu mesmo já tinha saído fora. Se fosse em vão, eu mesmo aqui, estaria já denunciando, falando, cuidado com esse negócio de igreja aí. Isso aí é em vão, furada, é furada. Eu estou aqui. Mas não é em vão, meus irmãos. Por que que não é em vão? Porque Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Uma certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim: você crente é maluco, é doido, desequilibrado, não tem um time para poder torcer? Eu falei, eu sou maluco? Você que torce aí por uma coisa que você não ganha nada, eu que sou doido? Vai entender. O que você está ganhando? Eu falei, estou ganhando não, já ganhei. Ganhei Espírito Santo, minha alma está salva, vivo em paz, e se morrer hoje eu sei para onde eu vou. E você? Eu vou para o céu. Eu falei, em pecado? Para o céu tu não vai não, tu vai direto para o inferno, queimar no fogo do inferno. Você e um monte que acha que porque olhando para a vida alheia, ou falando até de pastor, de missionário que acabou escorregando e errando, você acha que você pode esconder o seu pecado. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se tiver em pecado, vai ser lançado no inferno e ponto final. Não vem com essa não. O pastor, a missionária, o irmão, prefiro ficar aqui fora do que estar lá dentro. Salvação individual, meu amigo e minha amiga. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu falei que a chapa ia ficar quente, agora a chapa vai esquentar aqui agora. Glórias a Deus. Cada um vai dar conta de si a Deus. Eu vou detalhar aqui algumas coisinhas que vai definir quem vai para o inferno. Quem bebe bebida fraca, bebida forte, vai para o inferno. Quem fuma cigarro ou usa droga, vai para o inferno. Quem se prostitui, vai para o inferno. Vamos mais. Quem comete abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, vai para o inferno. Então não adianta você tentar se esconder nas costas de ninguém ou atrás de outros, ou atrás de alguém. A Bíblia fala que cada um vai dar conta de si a Deus. Porque a onda agora, a mania agora é querer falar de pastor, é querer falar de missionário. Essa aqui é, e tem crente que ainda dá ouvido ainda para as pragas dessa. É mesmo, né? Não, bota todo mundo num pacote só.
Se ele falou, o pastor errou, concordo contigo, o pastor errou, o feiticeiro também errou, o padre também errou, o ímpio também errou, o ateu também errou, aquele que não quer servir a Deus também errou, e se não se converter dos seus erros, dos seus pecados, das suas abominações, vai queimar no fogo do inferno, e ponto final. Entendeu, meus irmãos? Eu vou falar, irmão. Porque é fácil vir aqui para a rede social querer meter o pau no pastor? É fácil vir aqui para a rede social querer falar mal da missionária? Mas eu quero ver você falar do feiticeiro aqui. Fala lá que o feiticeiro vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Se ele não abandonar a feitiçaria, vai queimar no fogo do inferno. Fala lá que o padre vai para o inferno. Ele vai para o inferno também. Se ele não abandonar a idolatria, ele vai para o inferno. Falar que o ateu vai para o inferno, ele vai para o inferno sim, porque se ele não crê em Deus, não crê em Jesus como o único suficiente salvador, ele vai para o inferno. Pastor, olha para você, olha para a tua vida. Tem hora, irmão, que eu fico observando assim, ó. O miserável está com o pé no inferno, a miserável está com o pé no inferno. É só morrer pro Satã levar e quer falar mal do sacerdote. E quer falar mal da irmã da igreja. Pelo amor de Deus, né? Pega um espelho e vai se olhar no espelho. É que nem tem uma aqui que se diz ser de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, é fácil de você ver que é o Satanás que está usando essas pessoas, irmão. Tem uma aqui, que ela tem um canal aqui, nessa rede social. Ela já entra dando gargalhada. É o que eu falo aqui para minha esposa aqui. É o sorriso do Satanás. Ela já entra assim, ó. Por isso que eu saí de lá. Porque eu vi muita coisa errada na igreja. Eu saí de lá. Tá congregando aonde? Em lugar nenhum. Por isso que eu saí de lá. Aí tempos depois. Eu sou muito observador, irmão. Sou muito observador. Aí tempos depois, estou aqui nas redes sociais, fazendo meus trabalhos direitinho. Aí aparece essa mesma pessoa exaltando a idolatria e a feitiçaria. Estimulando as pessoas aí para feitiçaria e idolatria. Aí fica um montão de crente acreditando numa praga dessa. Primeiramente, os pastores que ela fala mal aqui e as missionárias que ela fala mal, eu conheço eles. São pessoas de Deus. Não tem nada que venha abolir a sua integridade e a sua honra no mundo espiritual. Só que essa pessoa é uma enviada do diabo. Se você nunca ouviu falar da doutrina esquerdista, da doutrina feminista, da doutrina socialista, da doutrina comunista, procure saber o que é isso. São pessoas infiltradas que entram no seio da igreja com uma capa de espiritualidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. No tempo certo. Eles têm um tempo certinho. Conquistar primeiro a confiança de todo mundo. Aí depois que conquista, vem um escândalo. Aí você pensa que todo mundo é igual. A própria Bíblia diz assim, saíram de nós, mas não são de nós. Eram infiltrados, vieram para o nosso meio para poder iludir, para poder enganar, para poder persuadir. Glórias a Deus. Meus irmãos, vou entregar tudinho aqui hoje. Até o último centavo. Quando a Bíblia diz aqui, aonde nós lemos, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você precisa examinar as escrituras, analisar aquilo que está escrito, irmão, para não ser enganado, para não ser enganada. O meu compromisso é com a verdade. Eu jamais vou deixar quem quer que seja me persuadir. Quer ver uma coisa agora, uma onda agora nova que está acontecendo? É um tipo de cargo que Deus não autorizou.
É tipo de cargos que não existe na Escritura e nem na Escritura celeste. O próprio Deus, ele deixou escrito aqui na Bíblia dizendo assim: ainda se vir um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho além do que já está posto, seja anátema. Que tipo de cargo é esse que não existe? Eu vou ter o maior cuidado no que eu vou falar aqui, irmão, mas você vai entender do lado daí. O rapaz chegou para mim e falou assim: você é muito preconceituoso, você é muito discriminatório, você é muito racista. Eu falei: rapaz, essa linguagem aí não é linguagem cristã não, hein? Eu falei assim para ele: isso aí não é linguagem cristã não, hein? Nós não temos esse tipo de linguagem não, hein? A linguagem cristã é sim, sim, não, não, é conforme está escrito. Aí eu fui tentar ensinar para ele, porque ele estava perdido. E ele se dizia ser formado em teologia. Eu não sei que teologia é essa que ele aprendeu. Se você pega desde Adão e Eva até Abraão, você não vê que Deus não alterou em nada o curso da profecia. Aí se você pega de Abraão até José, não houve também nenhuma alteração naquilo que Deus determinou como ornamento sacerdotal. Você vai pegar um mistério aí. Aí de José até Moisés, glórias a Deus, glórias a Jesus, não houve também nenhuma mudança. Aí de Moisés até o rei Davi, também não houve nenhuma mudança. Aí do rei Davi até Jesus, não houve também nenhuma mudança. De Jesus até o último dos apóstolos, que foi Paulo e João, também não houve nenhuma mudança no sistema doutrinário do ensinamento das Escrituras, irmão. E por que eles estão mudando agora? Aí teve um que falou assim para mim: não, irmão, mas você tem que entender que tem mais mulher do que homem. Deus sabe. Eu falei: Mirme, tem mais mulher do que homem? Aí por isso você tem que mudar o curso doutrinário daquilo que está escrito. Porque se você faz uma varredura do Gênesis até o Apocalipse, não existe nenhum amparo doutrinário ou ensinamento que fala que tem que fazer isso. O que eles querem dizer é que desde o Gênesis até o último dos apóstolos, escrevendo o Apocalipse, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, eles erraram. Deus errou, Jesus errou, com todo respeito, hein, Espírito Santo. O Espírito Santo errou, os anjos erraram e os sacerdotes. É isso que vocês estão dizendo? E olha que eu não estou nem me aprofundando ainda, isso eu estou na introdução, hein? Irmão, existe muita gente até dentro da igreja que vai direto para o inferno. Porque se deixaram se envaidecer. E o que que tem? Onde é que está escrito aqui o que que tem na Bíblia? Aonde é que está escrito aqui na Bíblia essas novas doutrinas? Olha, aqui na própria Bíblia diz que nos últimos dias haverá espíritos enganadores e doutrina de demônios. É isso que está acontecendo. Introduziram no meio das igrejas, ou dentro das igrejas, doutrina de demônios. Aí você está vendo aí, ó, um monte de casamento acabando por causa disso. Porque a ordem é Jesus, o homem, a mulher e a igreja. Aí reverter essa ordem. E olha que eu tô batendo devagarzinho, hein? Tô batendo devagarzinho. Aí começaram a botar esses cargos estranhos que não existem na Bíblia, irmão. Não, irmão, porque o masculino de médico pro feminino é médica. O masculino de juiz pro feminino é juíza. É que eu introduzo também? Vou deixar você raciocinar. Cuidado, irmão. Muito cuidado.
Cuidado com esses ensinamentos. Porque existe, lá no Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 e 19, diz assim. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que dizem. Se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Se alguém acrescentar a mais, olha o que diz. Se alguém acrescentar a mais, todas as pragas, todas, escritas nesse virá sobre ele, sobre ele, sobre ela, sobre ela, sobre ele, sobre ela. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fique muito atento. Fique muito atento. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu não vou citar o nome aqui não, que eu estou gravando aqui, está ao vivo, e o registro aqui é para ficar registrado. Aí chegou para mim assim, tá bonita, tá bonita, tá bonita. Falei, parabéns, arrumou um emprego? Eu não tô te entendendo. Arrumou um emprego você? Você tá pintado parecendo, que vai trabalhar no circo. Aí ficou vermelho. O meu pastor liberou. E o marido ainda falou também, nosso pastor liberou, não tem nada a ver mesmo, hein? Com certeza deve estar cheio de criança nessa igreja, porque está precisando de palhaça, por isso está toda pintada aí, ó. Se Deus quisesse você colorida, não fazia você uma mulher, não fazia você uma avestruz. Ou uma arara colorida. Aí ficou sem graça. Você sabe o que aconteceu? Com essa onda aí que o pastor liberou, agora está no mundo. Não está mais em igreja nenhuma. Tem que ter um discernimento, irmão. Não é porque o pastor liberou, você tem que saber se na Bíblia está liberado. Ah, o pastor falou que não tem problema nenhum, eu posso colocar esse cargo aqui, ó. O meu cargo agora vai ser dirigente arara, dirigente jacaré. Para não falar outras coisas aqui. Glórias a Deus. Aí tem que saber se esse cargo existe aqui. Opa, função eclesiástica arara, jacaré. Opa, fui consagrada a jacaré. Fui consagrada a arara. Cuidado, porque no Apocalipse está escrito, se alguém tirar a sua parte da árvore da vida, vai ser tirada. Se alguém acrescentar a mais, todas as pragas, está escrito, virá sobre ele e virá sobre ela. A Bíblia fala, irmão, se não me falha a memória, acho que é no livro de Amós que está escrito isso. Acho que é no livro de Amós que está escrito que Deus puniu o povo de Israel com as mesmas pragas que tinha punido o Egito. Puniu eles também, porque eles saíram da palavra e começaram a inventar coisas que nem existiam. Coisas que nem estavam escritas na Bíblia. Você entendeu? Por isso que eu tenho o maior cuidado, irmão. Quando vê que esses negócios tem nada a ver, o que tem, irmão? Os tempos são modernos, é mesmo? Vai com o teu modernismo pra lá, não quero isso pra mim não. Meus irmãos, essa é a proposta. É falar a verdade nas redes sociais. Para você que ainda não conhece os meus trabalhos nas redes sociais, eu tenho o meu canal no YouTube. Lá, o meu canal no YouTube, o nome é Gelson Bezerra Oficial. Aqui eu só dou umas pinceladas, mas lá no YouTube, irmão, tem muito mais. Lá a chapa é quente lá, meu amigo. Aqui eu só dou só pincelada falando, mas vai ver lá. Glórias a Deus. A pessoa é liberta dos pés à cabeça ouvindo a verdade. Glórias a Jesus. Porque esse é o propósito, irmão. Esse é o objetivo. Teve uma pessoa que chegou para mim, um amigo meu, ele falou assim, irmão, desse jeito você nunca vai chegar no lugar, você tem que ser mais maleável. Fala mais do amor. Falei, então guarda esse amor para tuas redes sociais. Porque aqui é falar do amor com justiça. Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado, Deus não vai tirar como inocente. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém não, irmão. Pecado sempre vai ser pecado aos olhos de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você nunca vai herdar o reino dos céus.
Mas o inferno tem sempre vaga para mais um. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreendeu. Aqui você já vê que o capeta está meio aéreo. As trevas não compreendeu. O capeta estava tentando entender o que era aquilo que estava acontecendo. Mas no exato naquele momento, ele não estava compreendendo. Mas depois ele começou a compreender qual era os propósitos. Porque ele tentou até atrapalhar. Só que Jesus, sempre ligado, ficava antenado e prestando atenção no que o capeta estava aprontando. Tem gente que pensa, irmão, que o inferno não existe mais. E quando eu falo gente, eu quero falar os dirigentes de igreja, os pastores e as missionárias. Vocês estão prometendo o céu para todo mundo. Vocês estão melhor do que Deus, hein? Parabéns. É, Senhor. Nem o Senhor prometeu o céu para todo mundo. Eles estão prometendo. Eu não sei que céu é esse. Que a pessoa está bebendo, está fumando, está cheirando, está prostituindo, está fazendo coisa errada, está defraudando. E eles falam que vai todo mundo para o céu. Ó, deixou o dízimo ao céu. Se preocupe não, o céu já está garantido. Você está vendendo terreno no céu agora? A Bíblia fala que para ir para o céu é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Está bem claro, ó. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu aqui, ó. Versículo 5, ó. E a luz resplandeceu no capeta. E o capeta não compreendeu. Capeta quer dizer o diabo, irmão. A luz resplandeceu no diabo. E o diabo não compreendeu. A luz resplandeceu nos demônios. E os demônios não compreenderam. Aí vem o grande profeta. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7. Ele veio para que testemunhe, para que testificasse da luz, para que todos possam crer por ele. Versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista, irmão, como profeta, ele pregou a verdade. Anunciou as boas novas de salvação. Irmão, a mensagem do João foi tão forte, João Batista, que quando o Herodes veio, pensando que ia receber uma palavra de agrado, João Batista apontou o dedão assim mesmo, ó. Ô rei, larga essa mulher que não é tua, seu adúltero. Essa mulher é do teu irmão. Doeu, né? Todos que estão em adultério não vão herdar o reino dos céus. Todos que estão em fornicação não vão herdar o reino dos céus. Todos que dão talagada não vão herdar o reino dos céus. Todos que estão fumando não vão herdar o reino dos céus. Todos que estão se prostituindo não vão herdar o reino. É só você ler, irmão, tá na Bíblia. E olha que eu não tô dando nome aos bois não, hein? Nem nome às vacas, hein? Tô falando só o que tá escrito. Se você tiver em curso contrário à palavra de Deus, você não vai herdar o reino dos céus. Você vai herdar o inferno. Não adianta você querer ficar olhando para a vida alheia. A mim ficar lá na igreja, que igual aquele pastor todo errado, igual aquela missionária. Eu prefiro ficar aqui fora. É mesmo? Ele, se estiver errado, se ele não se consertar, vai para o inferno. E você estando lá dentro ou lá fora, vai para o inferno também. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Vamos continuando na revelação. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus veio a esse mundo. Jesus desceu do céu para cá. Imagine a maravilha, meu irmão. Imagine também um milagre. Olha o que Deus fez. Deus introduziu Jesus dentro de Maria, para Jesus nascer nesse mundo. Nasceu, cresceu, fez a obra e depois voltou para o céu de novo. E o próprio Jesus, diversas vezes, ele falou. Imagine vocês, Jesus falando com seus discípulos. Imagine vocês vendo o Filho do Homem voltando de onde ele veio. De onde Jesus veio? Do céu. Ele preparou o caminho. Meus amigos e minhas amigas,
Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Eu sei que está difícil hoje você ouvir a palavra pecado. Para muitos é até um palavrão, né? Falar pecado. E ela está xingando ele. Não. É que você está com a mente tão cauterizada. Você está tão adaptado aos pecados que você se escandaliza quando a pessoa diz que o pecado que você está praticando, que a Bíblia condena, vai te conduzir ao inferno. Está escrito. Não tem como mudar a escritura. Não tem. Se tivesse, eu até te ajudaria. Se tivesse como mudar a escritura, eu até ia te ajudar. Eu até falo assim, pastor, não, pode ficar em pecado, tu vai para o céu mesmo, não se preocupa não, pode beber, fumar, cheirar, tu vai chegar no céu também, mas não tem esse refúgio. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia só fala que se você estiver em pecado, você vai queimar no fogo do inferno. O próprio Jesus falou assim, ó, como escaparei da condenação do inferno? Não tem como escapar. Depois de uma dessas, só tomando café mesmo. Entendeu? Quer café? Como escapareis, irmão, da condenação do inferno? Irmão, pastor para mim e pastor verdadeiro e missionária verdadeira, quando prega a mensagem certa, quando prega a mensagem que tem equilíbrio. O que é a mensagem que tem equilíbrio? Ó, você vai para o céu, mas também se não se arrepender, vai para o inferno. Essa aqui é a mensagem com equilíbrio. É falar que tem céu e também tem inferno. A mensagem de equilíbrio é assim, ó. Aceite a Jesus. Se não aceitar Jesus, você vai com Satanás para o inferno. Satanás vai te levar para o inferno. Mensagem com equilíbrio. Tema Deus. Porque se você não temer a Deus, os demônios vão te atormentar. Os anjos não vão poder te proteger. Mensagem com equilíbrio. Você entendeu? Se você olhar os quatro evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus estava querendo botar medo no povo? Estava não. Ele estava mostrando a verdade. Que se você não se converter, você vai queimar no fogo do inferno. No Antigo Testamento se falava sobre o inferno, mas não tanto igual Jesus falou. Porque Jesus não vê esse mundo, irmão, para perder tempo, não. O próprio Jesus falou aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai se acabar isso aqui. Mas aqueles que permanecerem em Jesus, viverão para sempre. E não é a verdade, irmão? E não é a verdade, irmã? Daqui a 100 anos, nós não vamos existir mais. Será que vão lembrar da gente? Claro que não. Daqueles que estão no entretenimento, ainda vão lembrar um pouquinho mais. Tipo assim, eu estou fazendo essa gravação, daqui a pouco eu vou botar no meu canal no YouTube e nas outras redes sociais que eu não pude fazer a transmissão ao vivo. As pessoas vão lembrar assim. Mas, irmão, quer um conselho? Quer um conselho mesmo de coração? Quer um conselho mesmo? Vou dar. Aproveite o teu tempo. Aproveite a tua família. Aproveite a tua vida. Você que é servo de Deus, irmãos e irmãs, pastor e missionária, que eu só conheço isso na Bíblia, pastor e missionário, que passa disso é procedência maligna. Ah, tem bispo? Tem. O bispo, apóstolo, mas eu não vi variação no cargo eclesiástico, não. Mas vamos lá. Quer um conselho? Faça igual nós estamos fazendo. Aí na sua casa, escolha um canto, entendeu? E começa a pregar o evangelho, dar testemunho da verdade, falar de Jesus. Não é em vão não, irmão. Daqui a pouquinho a gente morre, vai ficar tudo aí. A gente não vai levar nada. A Bíblia fala que não trouxemos nada para essa vida.
e desta vida para outra não levaremos nada. Me diz aí, me aponta alguém aí que morreu e levou aquilo que construiu. Ficou tudo aí pro próximo. Depois no final ainda ficou a brigalheira do caramba. É meu, e um processando o outro na justiça para poder dividir a herança. Você entendeu? Não se apega a nada nessa vida, não. Se apegue só a Jesus. Se apegue a Jesus. Honre a sua família. Esposas, honre seus maridos. Maridos, honre suas esposas. Filhos, honre seus pais. Pais, honre seus filhos. Neto, honre seus avós. Avós, honre seus netos. Sobrinhos, honre seus tios. Tios, honre seus sobrinhos. Aproveite enquanto você está nesse mundo, mas aproveite com a sua família. E mais, eu quero dar um conselho aqui aos casais. Glórias a Deus. Sou casado, eu posso dar conselho. Cuidado quem você bota dentro da sua casa. A sua casa é para você, sua esposa e seus filhos. Não é lugar de você colocar amiguismo, não. Eu tô vendo muito casamento acabando por causa disso. Você entendeu? Teve um desgraçado aí que chegou pra mim e falou assim: você casou e nem me apresentou a tua esposa. Eu falei: tô há mais de 10 anos falando de Jesus pra você, você não quer conhecer? Tu quer conhecer ela pra quê? Vai conhecer Jesus, pô, vai se converter. Imagine se eu não tenho discernimento. Se eu sou embabacado igual um montão de gente. Aqui. Nem quando eu estava administrando as minhas irmãs eu não fiz isso. Muitas pessoas que bateram no meu ombro. E aí, cunhado? Cunhado? Cunhado de onde? Rapaz, mau caráter, não se firmava com ninguém, não queria compromisso com ninguém. E você acha que eu ia botar uma irmã minha na mão numa praga dessa? Muitos eu cortei a amizade quando vinha com essas conversas fiadas. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Queira o melhor para tua família. Queira o melhor para teus parentes. E o melhor é aqueles que honram os seus compromissos. Uma certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim: irmão, você também confunde as coisas, né? Eu falei: como assim eu confundo as coisas? Você sabe que nós homens temos o instinto de conquistador. Por isso que o homem sai com diversas mulheres. Eu falei: é mesmo, é? Instinto conquistador. Aí eu falei assim pra ele: eu posso até concordar contigo, com um porém. Ele: qual? A sua esposa sabe que você anda fazendo isso? Ele: não, aí não, né, irmão? Você quer acabar com o meu casamento, né? Eu falei: então não é espírito conquistador não, meu amigo. Você é espírito sem vergonha, que não quer compromisso com a sua própria mulher. E você fazendo isso na rua, você vai acabar levando doença para dentro de casa e adoecendo a sua esposa também. Entendeu? Aí eu falei para ele assim, ficou revoltado comigo. Eu falei com ele assim: isso aí que está em você é um demônio. E o que está naquelas que vêm até você são espíritos malignos da pombagira do inferno. Aí tem como você provar isso? Isso está na Bíblia? Eu falei: tem. Osés capítulo 5, versículo 4. O espírito da prostituição está no meio deles. E eles não vêm para o Senhor para não se converter. Lá no Éden, Deus só fez uma mulher, não fez duas não. Era Adão e Eva. E dali eles, cresceram e multiplicaram. Entendeu? Aí quer dizer pra mim que é correto? Correto. Porque nem teve um crente aí
Deus me livre, irmão. Chegou pra mim, irmão, tem nada a ver, irmão. Tem que tomar um vinhozinho, tem nada a ver. É mesmo, é? Tem nada a ver tomar um vinhozinho? Irmão, fica comigo nas redes sociais, irmão. Fica comigo nas lives, que eu vou estar sempre trazendo alerta aqui. Irmão, eu não tenho segredinho com ninguém. Eu nem gosto de segredinho. Eu não tenho segredinho com ninguém, irmão. Shhh, conta nada não, tá? Ó, eu não vou nem mais abrir o bico pra falar a verdade, porque tu sabe meu segredinho. Por favor, não conta o meu, que eu não conto o teu. Eu não tenho segredinho com ninguém não, irmão. Por isso que eu abro o verbo aqui. Aí o rapaz chegou pra mim e falou, tem nada a ver tomar uma talagada, irmão. Tomar um vinhozinho é bom pra alegar o coração. Eu falei, é mesmo, é? E quando tu tá sem dinheiro, como é que tu vai pra beber? Ele, irmão, eu fico com o bico sequinho. Chega a me dar, quando eu... meu Deus do céu, eu vou falar, hein? Aí foi, quando eu vejo a cervejinha, meus lábios chegam baba. Falei, tá queimado, Jesus, tá queimado. Eu falei, rapaz, vou quebrar teu galho. Tá com a vontade de beber, não tá? Eu vou quebrar teu galho. Aí como é que eu faço, então, irmão, pra me beber eu estando duro? Pô, vou quebrar teu galho, vou te orientar. Quando você estiver duro, já que você falou que não tem nada a ver beber, que o crente pode beber, quando você estiver duro, 10 para meia-noite, você pode ir para encruzilhada. A tua bebida vai estar lá. E detalhe, leva uma mesa e 2 cadeiras. Você entendeu? Uma mesa e 2 cadeiras. Uma cadeira para você e a outra para o Satanás. Você vai lá, tá junto com o cão, você vai beber a luz de vela, com direito a frango, a farofa e a vela. Você vai beber a luz de vela colorida. E como é que você quer dizer para mim que não tem nada a ver beber? E mais, a palavra de Deus condena, tá? Livro dos Levíticos, livro de Corinto e Apocalipse. No Levítico está escrito, nem tu e nem tua família não beberá. Em Corinto diz, quem bebe não herdará o reino dos céus. E no Apocalipse está escrito assim, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Sabe o que quer dizer no Apocalipse? Tu vai beber até o gargalho no juízo final por causa da desobediência à palavra de Deus. Eu vou entregar todo dia aqui hoje, irmão. Fica comigo aí na live aí que vai vir uma revelação aí, hein? Eu não morri ainda não, irmão. Igual tem um montão aí. Encontrei agora recentemente um amigo dentro do trem. Irmão, eu não quero mais saber disso não, irmão. Tô cancelando minhas redes sociais todas. Ai, que isso, rapaz? Você é um grande pregador, rapaz, da palavra de Deus, tá desanimado, o que houve? Aí ele começou a contar os murmúrios da prova que ele tá passando. Eu falei, prova é normal, rapaz. Prova faz parte do currículo do cristão, vender o almoço para comer a janta, ficar um mês comendo só ovo. Eu passei até a receita do ovo para ele, irmão. E ele ficou com raiva de mim quando eu passei a receita do ovo. Ele falou que já não estava mais aguentando comer ovo dentro de casa, que ele estava com cara de galo e a mulher com cara de galinha. A receita do ovo, ó, segunda-feira, ovo frito. Segunda, ovo frito. Terça, ovo acebolado. Quarta, ovo cozido. Quinta, ovo com caldo quinó. Sexta, ovo enchurrascado. Mete na churrasco o ovo. Se não tiver carvão, vai pegar a lenha lá no meio do mato. E aí vai indo, vai variando. Aí você não vai enjoar que é ovo a semana toda, você vai variar ele. Glórias a Deus. Tudo está escrito aqui, irmão, que a gente precisa saber. Quer ver mais? Vamos continuar aqui na palavra. A revelação tá boa. Versículo 11. Veio, ó, João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e o seu não receberam. Versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no nome de Jesus. Que tipo de espírito é esse que você está seguindo? Ó, aqui eu só tô dando a introdução, irmão. Tem que ver no meu canal no YouTube lá. Lá a madeira canta, irmão. O pau quebra lá no YouTube. Glórias a Deus. É que aqui eu tenho que ir devagar. Eu não posso fazer como faço lá no YouTube, né?
Se eu fazer aqui, daqui a pouquinho a live cai. E daqui a pouquinho eles cancelam aqui minhas redes sociais. Então aqui tem que ser bem maleável. Tem que falar numa língua bem erudita, conforme está lá no livro de Isaías. Eis que o Senhor vos deu uma língua erudita para falar a verdade. Glórias a Jesus. Entendeu? Aí qual é o seu canal no YouTube, irmão? O canal no YouTube é Gelson Bezerra Oficial. Eu tenho uma foto que eu estou no altar assim. Arrependa-se. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos, porque Jesus está voltando. Ou você acha que o diabo deixou de ser diabo? Ou você acha que os demônios deixou de ser demônio? Ah, o diabo está de férias, vai perturbar mais ninguém. A Bíblia fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Vigie para que não caia. Faça igual nós. Pregue o evangelho também nas redes sociais. Irmão, eu prego o evangelho em todo lugar. Não fico esperando ninguém mandar eu pregar, não. Eu não fico esperando. E também não fico esperando pela igreja, não. Ah, se não me der oportunidade na igreja, eu não vou pregar também, não. Não estou preocupado com oportunidade na igreja, não. Minha oportunidade é quando Deus dá o tempo ao tempo. Opa, aqui dá para pregar. Opa, hoje dá para pregar. Eu prego na rua, no trem, na casa, no trabalho, aonde tiver. Sentir vontade de pregar, eu vou pregar. É que nem aqui agora, estou dentro do meu lado, estou pregando. É só você usar a criatividade. Ah, irmão, mas aí o que vão falar de mim? Vão falar que eu fico querendo se amostrar na rede social. Cuidado que isso é o diabo, rapaz. Se chegar para você falar que você está querendo se amostrar nas redes sociais, pode orar que é o Satanás. O Satanás se manifestou na vida desse falador. Uma vez o rapaz falou que estava jogando letra para os outros, que as pessoas estão querendo usar a rede social para se promover, para ser famoso. Eu não estou me promovendo aqui na rede social, já sou famoso aqui na rede social. Só para ter mais de 10 mil seguidores, você já sente o clima que é pesado mesmo. Entendeu? Que as pessoas confiam naquilo que eu faço aqui. O meu ministério, o meu ministério que hoje eu tenho, foi um ministério que Deus me deu. Eu não inventei esse ministério e nem queria esse ministério. Mas ele falou: vou te consagrar, vou te ungir para você fazer a minha obra. Aí que história é essa aí da pessoa querer te desconsagrar? Você entendeu, irmão? Depois que é consagrado, irmão, não tem mais como tirar essa consagração. Até eu queria, irmão. Mas aí Deus falou comigo, só no sepultamento. Quer ver? Saul foi consagrado rei. Ele perdeu o quê? Foi só a unção do Espírito Santo, mas ainda ele tinha consagração de rei, de liderança. Para você ver que Davi tinha oportunidade de matar Saul e não matou. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele tinha esse entendimento. Você entendeu? Uma vez consagrado, meu amigo, não tem como correr disso. Não tem. E o pior é que se você não honrar a consagração que Deus te deu, depois Deus te pega no juízo final. Você sabia disso? Parábola dos talentos, vai lá ver lá. Um ganhou 5, outro ganhou 10, outro ganhou 50, outro ganhou 1. Cada um tinha que cumprir de acordo com o que era dado. Ali eram os intervalos de tempo de responsabilidade. Cada um tinha uma responsabilidade. Eu tinha 5, tu tinha 10. Mas o que enterrou, que tinha um só, ele enterrou, ele se lascou. Pensou que ia se dar bem, depois chegou o Senhor da Seara. Veio cobrar. E muita gente pensa que Deus não vai cobrar. Aí você está doente e não consegue obter a cura porque Deus já está te cobrando aquilo que Ele te deu e você não percebeu ainda. Por isso que eu continuo fazendo a obra de Deus, irmão. A obra de Deus que eu faço é em todo lugar. Onde eu falo: agora aqui tu vai falar, agora aqui tu vai pregar. Aí eu começo. As pessoas começam a falar: louco, maluco, desequilibrado. Escuta isso direto. Tá doido, irmão? Você tá maluco? Tem ninguém querendo te ouvir ali, não. Eu quero saber quem é que vai querer ouvir, quem não vai. Eu quero saber que eu tenho que fazer o que Deus mandou. Deus mandou pregar, eu vou pregar.
Teve um tempo desse daí na estação de trem ali, eu comecei a pregar, blá, 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 na transmissão ao vivo. Aí o viciado tava só ouvindo. Ah, como é que você sabe que o rapaz é viciado? Porque ele mesmo me falou que era viciado. Aí quando eu terminei a mensagem direitinho, ele foi até mim, os olhos cheios de lágrimas. Ô irmão, me ajude em oração, irmão. Eu tenho esse vício assim, assim, assim. A sua pregação mexeu comigo, me comoveu. Aí se eu não vou fazer o que Deus manda, Deus mandar eu pregar ali, aí eu preocupado que os outros vão achar. E acabar com isso, irmão. O que os outros vão achar ou vai deixar de achar, esse é problema deles. O importante é você fazer o que Deus mandou você fazer. O importante é você entregar aquilo que Deus mandou você entregar. Independente se a pessoa vai aceitar ou não. Por isso, irmão, que eu quero distância das coisas do mundo. Quando a pessoa chega para mim com as coisas do mundo querendo me oferecer, irmão, olha futebol, irmão, olha novela, irmão, olha isso, olha o retiro, olha isso, olha não sei o que, não quero nada disso não. Tudo aquilo que não me coloca perto de Deus, eu quero distância. Se vai me deixar longe de Jesus, então eu quero estar longe disso daí. Eu quero estar perto de Cristo e longe das coisas do mundo. Porque o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo pode se constituir, se declarar inimigo de Deus. Tem muita gente que já é inimigo de Deus e nem percebeu ainda, irmão. Nem percebeu. Mais uma vez, canal no YouTube, Gelson Bezerra Oficial. Se inscreve lá no meu canal e assista os vídeos que estão lá, que são tudo vídeo forte, irmão. Lá a madeira canta, irmão. Porrete quebra lá no canal. Glórias a Deus. Tem uma mensagem que está lá, que essa mensagem ela mexe, irmão. Ela mexe até comigo. O tema da mensagem que eu preguei foi frente a frente com o diabo. É o pau quebrando do início até o final, irmão. Nesse dia aí o capeta, o chifre do cão quebrou dos dois lados. Ainda ficou sem o rabo ainda dele. Foi sem garfo até pro inferno. Ficou tudo quebrado aí. Aquele dia ali, eu venho vindo desde o Gênesis até o Apocalipse, falando sobre a fúria do diabo, quem enfrentou e quem teve frente a frente. E tem gente que fala que isso não existe. É porque você é carnal. Quer ver uma coisa? Eu não sou de lá não, sou da Assembleia de Deus. Eu já ouvi muita gente falar que o que acontece na Igreja Universal é montagem. Principalmente quando a pessoa manifesta dizendo eu sou o Satanás e estou nesse corpo aqui. Aí eu já vi várias pessoas dizer assim, que o Satanás não manifesta no corpo de ninguém. Se ele manifestar, ele mata a pessoa na hora. Mas eu te mostro na Bíblia o Satanás entrando na vida de uma pessoa e não matando aquela pessoa. Está na Bíblia. Na última ceia, Jesus ceando com os seus discípulos. Olha o que Jesus fala. Eis que o diabo está no meio de vós, e um é o diabo. E os discípulos falaram o quê? Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Ele é aquele a quem eu dá o bocado. Esse é o que há de me trair. Mas todos participaram da ceia, mas só um ficou possuído por Satanás. Tá lá na Bíblia, irmão. Tá lá na Bíblia. A Bíblia fala que quando Judas toma da ceia, toma do bocado, tá bem claro lá escrito assim, e entrou Satanás em Judas. Você precisa ler mais a Bíblia, ora. Você precisa ler mais as Escrituras. Não, o que o homem falou para mim, eu aceito. O que o homem me ensinou é o que está certo. É mesmo, é? Aí o homem está te ensinando uma heresia. O homem está te ensinando sobre seita. E você concordar com as seitas. De concordar com o diabo. E você está pensando que está concordando com o reino dos céus? Eu já peguei diversas vezes, irmão. Ensino doutrinário errado. Começando por esses que estão aí na igreja que gostam de dar uma talagada. É só um viozinho só, irmão. Alegar o coração, alegar o coração. O que alega o coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alega o coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você entendeu, irmão? Tá aqui, ó. Tudo tá na Bíblia. Vamos continuar.
Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está a verdade do Evangelho, meu amigo e minha amiga. E olha que eu estou trazendo revelação purinha para você, hein? Sem mistura, hein? Sem mistura. Tenho mais de 20 anos de igreja, tenho condição de falar o que eu estou falando. Glórias a Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ali ensinando o Evangelho de Cristo, te colocando no caminho da verdade, para que você possa morar no reino dos céus. Entendeu? Se você quer conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, da minha vida, nós temos um canal no YouTube aí oficial. O nome do canal é Gelson Bezerra Oficial. Com várias mensagens lá tematicamente. Todas as mensagens com tema profundo. Ó, tem um rapaz aqui ao vivo está perguntando onde eu moro. Mora onde? No Rio de Janeiro. E dentro da minha casa. No Rio de Janeiro, meu irmão. Moro no Rio de Janeiro. Entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, se você se deparar com um pastor ou com uma missionária em que diz que não tem nada a ver e nem tudo é o que está escrito, que você não precisa se preocupar com a escritura, pode ter certeza, esse sim está em pecado. Essa sim está em pecado e não quer que você leia a Bíblia. Porque senão, se você ler a Bíblia, vai perceber que essa pessoa está em pecado. Você entendeu? É porque tem muita coisa aqui, irmão, que nem tudo eu posso falar. Tem coisa que eu tô tendo um cuidadozinho para poder falar. Eu tive um tempo desse daí aconselhando uma pessoa. Eu sei que o que eu vou falar aqui vai escandalizar, irmão, mas eu tenho que falar, eu vou falar. É porque eu sou muito assim, eu sou muito, como é que é a palavra certa, Jesus, que eu vou falar aqui? Eu sou muito cauteloso e procuro me desviar da aparência do mal. E para se aproximar de mim, irmão, não é qualquer um que vai ficar próximo de mim. A pessoa começou de conversa fiada, eu procuro logo se afastar. Porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem o bom costume. Aí uma certa pessoa começou a observar isso. Aí essa certa pessoa veio desabafar comigo. Falou, irmão, queria te pedir um conselho. Falei, depende, se estiver no meu alcance, eu vou te aconselhar. Irmão, olha o que essa pessoa me falou. Olha o que essa pessoa me falou. Irmão, eu tô saindo com a mulher do pastor. Sou um ímpio. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada, meu. Eu só acho que você está cometendo o maior erro da sua vida. Falei, aí ele, por quê? Só porque ela é mulher do pastor? Eu falei, não, cara. O pastor não está sabendo de nada. Você está pecando e a mulher dele também. Sabe o que vai acontecer? Deus vai pesar a mão em você e nela. Aí, irmão, aí eu fiquei irado. Quando ele falou assim, e você ainda não sabe ainda, nem te contei tudo. Eu ainda vou na igreja dele, depois de ter pegado a mulher dele, eu ainda vou na igreja dele para ele orar por mim. Eu falei, miserável, você é maluco. Pá, Deus vai te punir, cara, sai fora disso. Falei assim mesmo para ele. Tô te dando conselho, sai fora. Uma coisa é você fazer expecação ali no mundo, lá fora. E outra coisa é você trazer essa expecação para dentro da igreja. Deus vai te punir, cara. Faz isso não, pelo amor de Deus, sai fora disso. Aí ele, irmão, mas é ela que quer. Eu falei, mesmo assim, meu irmão. E o pobre lá do pastor ainda tá orando pela tua cabeça ainda. Olha a maldição que tu tá acarretando pra sua vida.
Ele não quis ouvir, irmão, o conselho. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha só, fazer o seguinte, quero nem ideia contigo mais. Estou te aconselhando a você sair disso, para você não se dar mal, porque você não quer me ouvir. Ó, a partir de hoje, fica até longe de mim, que eu não quero compactuar com isso. Entendeu? Aí ele falou, eu perguntei, onde fica isso, varão? Aí, não vou te falar não, senão tu vai lá falar, vai me entregar lá para eu te entregar pro pastor, tá maluco? Cada um com a sua vida, ó. Eu quero saber da minha vida. Eu só sei que no tempo e na hora certa, Deus vai envergonhar ela e vai te punir também, vai punir vocês dois. Por causa dessa pecação dentro da igreja. Aí ele, irmão, é assim mesmo, tem mais jeito não. Irmã, olha o que aconteceu com ele. Ele é um rapaz saudável, bonito, forte. Do nada, começou a ficar doente. Começou a ficar doente, apareceu uma enfermidade no corpo dele. Que ele passou em todos os médicos, o médico falava assim, não estou entendendo nada por causa de que você está assim. E ele só ficava a gritar, ai, me ajuda, me ajuda. Me ajuda? Deus começou a apertar. E eu acredito que a mulher também, Deus começou a apertar. Aí sabe o que aconteceu com ele, meu amigo, minha amiga? Ele é um rapaz forte, bonito. Começou a emagrecer, começou a ficar com olho fundo. Foi parar no hospital. Aí quando os médicos acharam a tal da enfermidade, o diagnóstico e o nome técnico da enfermidade, falou assim para ele, para os familiares dele, olha, tua enfermidade é uma coisa rara. E só nos Estados Unidos pode tratar da tua enfermidade. E mais, essa enfermidade aí, o tratamento dela é bilhões. Mas sabe o que é isso? Foi brincar com as coisas de Deus. Quer fazer as tuas porcarias, quer fazer as tuas desgraças, teus pecados? Faz lá do lado de fora. Mesmo sabendo que é errado, mas vai fazer lá fora. Não vem trazer essas porcarias para dentro da igreja, não. Porque quando a mão de Deus descer, vai descer e depois Deus não vai tirar a mão dele de cobrança, não. Porque a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem gente, irmão, que só sabe desse versículo. Ah, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí fica com medo do diabo. Mas quando é Deus, eles começam a zombar. Mas a Bíblia fala também que Deus também veio para matar, alertar e lançar no inferno. Está escrito. Antes melhor temer a Deus, que tem poder de lançar tanta carne como a alma no inferno. E lá em Deuteronômio está escrito assim, ó, Deus mata, Deus faz viver, Deus fere e Deus sara. E não há quem possa escapar da mão de Deus. Aí, ó. Tá pensando que é só o diabo que mata? Deus também mata também, tá? Com o Criador não se brinca, não. Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar. E nem eu quero sair. Estou na mão dele, estou guardado por ele. Você entendeu? Se brinca. E o que houve, irmão? Qual foi o final? O que houve com esse rapaz? Morreu. Morreu. Morreu, irmão. Morreu. Porque não se brinca, rapaz. Ele estava achando aquilo divertido. Na última fala que ele falou comigo, ele estava rindo ainda. E o bobo do pastor ainda ora por mim, tinha acabado de pegar a mulher dele, ele orou por mim, é mesmo. Quando ele colocou a mão na tua cabeça, meu amigo, mesmo ele estava inocente, mas Deus estava vendo o que estava fazendo. Quando ele orou por você, pode ter certeza, ele não orou pensando nisso não, mas era já ali, ó, a mão dele não era mais a mão dele, era a mão de Deus, determinando a tua morte, teu fim sobre a face da terra. Porque com Deus não se brinca. Não, irmão, Deus faz isso? Não faz não, é? Vê lá, Abraão. Quando o rei foi querer pegar a mulher do Abraão, vê lá o que Deus falou pro rei. Eu vou te matar, seu desgraçado.
Porque a mulher que você tá não é tua. Essa mulher é casada. E lá o rei ficou todo doente. E só não morreu, Deus só não matou ele porque ele se arrependeu. Mas teve um outro que Deus passou o ceral nele. Fica brincando mesmo. Olha, irmão, eu vou entregar tudo aqui hoje, hein? Já tô encerrando já, irmão. Tá muito boa essa live, irmão. Dá pra ir até 5 horas da manhã desse jeito pregando, hein? Versículo 15, 16 e 17 para terminar, irmão. Que eu tenho que dormir, que daqui a pouquinho eu tenho que trabalhar, entendeu, irmão? Eu tô entregando tudo aqui hoje, ó. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Entendeu aí? Meu irmão, procure estar na palavra de Deus. Procure ter o discernimento das coisas. E mais, procure honrar a tua família. Procure honrar a tua esposa. Procure honrar os teus filhos. Esposa, procure honrar o teu marido. Meus irmãos, Deus falou aqui hoje. Eu entreguei tudinho aqui. Entendeu? Que o Senhor Jesus possa falar forte aos vossos corações. E que vocês possam compreender que tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem uma pessoa que escreveu aqui agora: faz live todos os dias. Mas o propósito é esse, é fazer live todo dia mesmo. É que eu ainda estou preparando tudo direitinho para ser todo dia, irmão. Vai ser todo dia aqui descendo porrete na cabeça do diabo. Todo dia botando os demônios para correr. Porque o diabo faz acordo com ninguém não, tá? Você tá pensando que o diabo faz acordo? Se você der uma brecha, o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Foi que nem eu falei com um certo pastor uma vez: Ô pastor, você está prometendo o céu para todo mundo, pastor? Ninguém mais vai para o inferno, não? Aí ele falou para mim: se meta na sua vida. Eu falei: não, estou falando sério, não estou se metendo na sua vida, não. Você está prometendo o céu para todo mundo? Tá melhor do que Deus você, hein? Meus parabéns. Eu estou quase deixando Jesus te aceitando como Salvador, porque você é o caminho, a verdade e a vida. Até em pecado a pessoa vai para o céu. Meu Deus do céu. Ô Jesus, estou te seguindo mais não, eu vou seguir aqui, ó. O céu é aqui, garantido aqui, ó. Cuidado, irmão, com essas pessoas aí que ficam prometendo o céu sabendo que você está em pecado. Primeiro, para ir para o céu, você tem que abandonar o teu pecado. A Bíblia é bem clara: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Sem arrependimento, nunca herdarei o reino dos céus. Nem eu que digo isso, está na Bíblia. A própria Bíblia diz que vai ficar de fora. Se a Bíblia diz que vai ficar de fora, é eu que vou prometer? Se não se arrepender dos seus pecados, meu amigo, vai queimar no fogo do inferno. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Você entendeu? Então, se você quer ouvir uma mensagem mais forte do que nós já estamos pregando aqui, lá no meu canal no YouTube, ó, tem muita coisa boa lá, ó. Lá no meu canal no YouTube, ó, tem pregação, testemunho, narração, história, convidados, participantes, muita coisa boa lá. Lá no meu canal no YouTube tem os lugares por onde eu passei, tem as rádios onde eu trabalhei, que eu fui locutor de rádio, trabalhei quase 15 anos como locutor de rádio. Levei diversas pessoas para ser entrevistado, para pregar, para cantar lá na emissora de rádio. Tudo isso e muito mais lá no meu canal no YouTube. Qual é o nome do canal, irmão? Gelson Bezerra Oficial. Lá a madeira canta na cabeça do capeta. O capeta vai ficar furioso.
Tem uma pregação lá, até te aconselho a você ouvir essa pregação. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a operação do mal e como vencer Satanás e os demônios, ouça a mensagem que está lá. O nome da mensagem é Frente a Frente com o Diabo. Eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando todas as pessoas que tiveram frente a frente com o diabo escrito na Bíblia. E depois, no final, eu conto o meu testemunho, porque eu também tive frente a frente com o diabo. E o diabo falou para mim assim: você veio para acabar com a minha obra. Tô falando sério, irmão, tô inventando nada não. O diabo se materializou na minha frente e falou: você veio para acabar com a minha obra. E eu perguntei assim: qual é a tua obra, Satanás? E ele falou: os vícios do cigarro, as bebedeiras, as prostituição, as idolatria, entre outros pecados que ele foi citando. E era tudo que eu pregava contra. Você entendeu? Aí você, nessa mensagem, você vai entender lá. O tema da mensagem é Frente a Frente com o Diabo. Tá lá, completinho, lá no meu canal no YouTube. Entendeu? Quero agradecer a todos vocês que estão comigo agora ao vivo nessa emissora de rádio. Pô, eu tô pensando que tô na rádio, eu já tô cansado já. Quero agradecer a todos vocês que estão comigo aqui nas redes sociais. Nessa rede social aqui, tá comigo aqui 266 pessoas. Nessa outra aqui tem 2.200 pessoas comigo conectado. E aqui no meio tem quase 5.000 pessoas comigo conectado. Então quero agradecer a todos vocês pela paciência, pelo carinho, pela palavra de ânimo para mim continuar nas lives, eu quero também agradecer especialmente também aos meus perseguidores, que eles não me deixam quieto um minuto sequer. Mas eu gosto quando vocês começam a perseguir, que eu preste atenção no que vocês andam fazendo e procuro até me acertar mais. Porque vocês são engraçados perseguindo a gente. É muito engraçado mesmo. Eles chamam a gente de falso profeta, de falso pastor, mas parece que você não tem espelho em casa, né? Você está indo para o inferno querendo olhar para a nossa vida. Quer dizer que a gente não tem condição de pregar, ou então que o nosso ministério é ministério falsificado. Vai se olhar no espelho primeiro, meu amigo, minha amiga. Aceita Jesus, se converte, vai ler a Bíblia, para você entender o que é falso e o que é verdadeiro. Você chama o falso mesmo de verdadeiro e o verdadeiro de falso. Sabe por causa de que você chama o falso de verdadeiro? É porque o falso é da mesma ladainha que a tua. Fala a mesma língua que você fala. Bebe o mesmo vinho que você bebe. A própria Bíblia diz: não olhe para o vinho quando se torna vermelho, porque senão tu cairás no braço da mulher adúltera. Mas se você cair no braço do homem adúltero, você está lascado. Teve um pastor que falou assim: irmãos, tem mais mulher hoje do que homem. Por isso que temos que levantar esses cargos paralelos, essas consagrações paralelas que na Bíblia não existe, a gente inventa. Eu falei: é mesmo, é? Aí eu falei assim para esse pastor: pastor, mas eu vou te explicar o porquê de que está tendo mais mulher do que homem. Aí ele: por quê? Falei: porque é profecia. A palavra de Deus está se cumprindo. O que está escrito lá no livro de Isaías? 7 mulheres vai lutar por causa de um homem. É últimos dias, meu amigo e minha amiga. Não adianta você inventar cargo, não, porque senão você vai acabar indo para o inferno. Porque Deus não autorizou ninguém a inventar cargo. Deus mandou ir conforme está escrito. Está escrito assim, ó: se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino do céu. Por isso que eu não prometo céu para ninguém, irmão. Aqui, na rede social, na igreja, na rua, ou no trabalho, não prometo céu para ninguém. Eu falo a verdade. Para ir para o céu, tem que se arrepender dos seus pecados, porque senão não vai chegar lá não. Entendeu? E eu só falo assim desse jeito para quem realmente eu vejo que está interessado em ir para o céu.
Que quem despreza a palavra de Deus está indo para o inferno, e eu sei que não vai querer a verdade, eu não vou falar. Que a Bíblia diz para não mandar, não lançar pela aos porcos. Você entendeu? Por isso, leia a Bíblia, meu amigo. Se você quer saber verdadeiramente da verdade, não fica esperando de mim ou do pastor, não. Vai ler a Bíblia. Pelo menos, graças a Deus, eu procuro fazer minha parte aqui. Te colocar na verdade. Mas procure ler a Bíblia para você não ser enganado. Porque nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Eu termino por aqui mesmo, sabendo que a minha parte eu estou fazendo. Eu não sei quando que eu vou morrer, assim como você também não sabe. Mas se hoje eu morrer, ou amanhã eu morrer, eu vou morrer com a minha consciência tranquila que eu fiz a minha parte. Entendeu? Tudo quanto veio à minha mão para fazer, eu fiz. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há mais nada para fazer. Faça a sua parte, por favor. Você que é cristão, você que é cristã, deixa Deus te usar. Não fique fazendo a obra de Deus por interesse, não. Porque às vezes nem dá, irmão. Se você for olhar para isso, você vai acabar deixando de fazer a obra. Faça por amor, voluntariamente, querendo agradar a Deus, querendo ganhar as almas. Se eu fosse ver, irmão, fazer o que eu faço aqui, pregar conforme eu prego por causa disso aqui, eu tinha parado já, irmão. Não dá lucro não, só dá perseguição, só dá dor de cabeça. Eu tenho diversos seguidores aqui, tenho mais de 10 mil seguidores. E no meio desses 10 mil seguidores também um monte de perseguidores. Começam a querer nos desanimar, mas eu não olho para isso não. Eu até acho legal de me perseguir, que eles vão me dando mais força ainda. Quanto mais eles me perseguem, mais forte eu fico. Entendeu? Não dou nem confiança, não tô nem aí porque eles falam. No tempo desse aí, chega, irmão, tô fazendo uma fofocalhada com o teu nome, vai acabar com o teu ministério. Meu ministério. Criador, te pedi alguma coisa? O que eu tenho é meu. E agora? Eu pelejarei por vós, e vós calareis. 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 A gente tem que ir lá tirar satisfação com ninguém e nem ficar dando satisfação da nossa vida. Se você está com a consciência tranquila diante do Criador, para que temer? Não fica preocupado. Entrega na mão de Deus, ó. Deixa Deus trabalhar. Fica aí preocupado com os outros estão falando. E aí quem fala de você paga as tuas contas? Quem fala de você manda uma cesta básica para você? Quem fala de você te ajuda com alguma coisa? Ah, pelo amor de Deus, pô, para com isso. Ai, irmão, eu tô com vergonha, estão falando tanto de mim. Vergonha? Vergonha? As pessoas não te ajudam com nada e você ainda quer dar satisfação pros outros? Você tá de brincadeira comigo. Às vezes vem um outro até mim. Irmão, tô falando de você isso. É mesmo, é? Pelo menos lembraram de mim. Irmão, não vai lá tirar satisfação? Eu não tenho mais o que fazer, olha. A pessoa que está falando de mim é falta de ocupação. Se for homem, vai procurar um concreto para virar. Se for mulher, vai procurar uma louça para lavar. Entendeu? Eu acho que eu estou preocupado com os outros estão falando de mim. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu passei dessa época, irmão. Fica preocupado com os outros acham. Ah, irmão, estão falando, mas a fofoca é forte. Falei, é forte? Meu Deus também é forte também. Meu Deus também é forte. Eu me lembro que uma vez, irmão, pegaram meu WhatsApp. Tudo eu envolvo o mundo espiritual, irmão. Você tem que fazer isso também. Pegaram meu WhatsApp. Aí falaram assim, nós vamos te destruir. Vamos acabar com o teu ministério. Aí me jogaram num grupo de pornografia.
Aí eu fui na pessoa, nos cabeça, e falei assim, cara, tira meu telefone de lá. E eu tava novo mexendo no WhatsApp, eu não sabia mexer direito ainda. Aí eles riam, zombavam. Eu falei, vocês não vão tirar não? Vocês vão ver. Não vai tirar não? Vocês vão ver. Ele vai fazer o quê, irmão? Vai bater na gente? Não, bater não, sou da igreja, não posso arrumar briga. Vocês vão ver. Quando foi 10 para meia-noite, irmão, preparei uma sequência de mais de 500 vídeos de manifestação. Pior dos piores. Quando deu meia-noite em ponto, mais de 500 vídeos, áudio, PDF, foto, tudo falando do céu e do inferno. E o demônio tudo gritando. Aquela gritaria. O pessoal ia clicar no vídeo achando que era pornografia. Tava de cara com um monte de demônio gritando. Teve gente que falou pra mim na época que perdeu até o tesão de tanto demônio gritando no ouvido. Aí o cabeça do grupo ficou revoltado porque era mais de 80 pessoas no grupo. Ele ganhava até dinheiro com isso no grupo. E quanto melhor o vídeo, eles ganhavam dinheiro. Ninguém me deu dinheiro pra mim quando eu mandei o vídeo. Eu mandei só vídeo bom de demônio manifestando na igreja. E não trouxe dinheiro nenhum pra mim. Aí o rapaz chegou pra mim e falou assim, você é maluco? Você é crente doido? Em vez de mandar Jesus pra gente, você manda o diabo? Eu falei, lógico. Quem tá usando vocês é o Satanás. Então tem que mandar o chefe pra vocês. Mandei o chefe e os empregados do chefe, que foi Satanás e os demônios. Pra vocês ficarem se deliciando depois de meia-noite lá. Aí sabe o que aconteceu? O grupo acabou. Acabou o grupo. E um montão de gente ali naquele grupo ali, a maioria tudo desviado, voltou para a igreja, se converteram. Outros lá, o demônio apareceu para eles, furioso. E eu fiquei tranquilinho. Eu falei para eles assim, tem mais nenhum grupo para me entrar não? Ele tá doido? Você acabar com o nosso grupo? Entendeu, irmão? O macete, o segredo? Você não arruma briga com ninguém não, irmão. Você não arruma briga não. Eles fizeram aquilo com você? Usa o mundo espiritual. Bota Jesus para cima deles. Se for possível, bota o diabo também para cima deles. O diabo tem que te obedecer em nome de Jesus. Entendeu? Envia os vídeos um atrás do outro. Vai, Satã, pega um por um, diabo. Em nome de Jesus. Vai lá e pega eles. Ai, irmão, isso é antibíblico. Antibíblico? A Bíblia fala que Paulo ficou sabendo de longe que o filho e o pai, quer dizer, o filho estava se deitando com a mulher do pai. Se era sua mãe, sua madrasta, sei que estava acontecendo isso. Paulo ficou irritado. Sabe qual foi a oração de Paulo? Eis que eu oro entregando os dois na mão de Satanás, para que a alma seja salva e a carne seja destruída naquele momento. Tá pensando que eu faço as coisas de qualquer maneira? Eu faço coisas de acordo com o que eu já li na Bíblia. Rapidinho o grupo acabou. O grupo acabou. Entendeu, irmão? Vou ficar por aqui mesmo. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração. Se você quiser abençoar o nosso ministério, abençoe. Se você quiser orar por nós, ore. Se quiser nos apoiar, nos apoie. Se quiser se inscrever no meu canal no YouTube, tá lá. Você vai entrar lá no YouTube. Tem lá o meu canal lá no YouTube, Gelson Bezerra Oficial. Essas coisas que eu falei aqui, eu falo lá no canal também, irmão. Mas eu falo mais abertamente lá do que aqui. Entendeu? Lá a madeira canta, o pau quebra lá, irmão. Só coisa boa lá do céu. Pega, vê os vídeos lá, analisa os vídeos pra você ver. E se você consegue aguentar ouvir o vídeo, do início até o final, só vídeo forte, pregação contra o pecado, contra o diabo, contra tudo e contra tudo. A palavra cortando pra aí, cortando pra cá, corta pra mim, corta pra você, corta pra todo mundo a palavra. Aqui eu só dei uma pincelada, irmão. Mas lá no meu canal no YouTube, pau quebra lá. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui mesmo. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração.
e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. E mais, o varão que escreveu aqui, o varão, sei lá quem foi, falou que era para me fazer mais live assim. Se preocupa não, vai vir muito mais. O objetivo é fazer a live todo dia. Só que eu estou fazendo todos os preparativos possíveis, como também trabalho, entendeu? Então estou conciliando trabalho, igreja, família e a live. Então é muita coisa, irmão, porque eu também tenho responsabilidade com família, entendeu? Tem responsabilidade também. A Bíblia fala assim, ó: aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé, é pior do que os incrédulos. Que tem gente que esquece a família, né? Não, é você também tem que cuidar da tua família, tá? Senão depois Deus te pega. Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Vocês que estão comigo, vá lá no meu canal no YouTube e se inscreva lá. Porque toda vez que eu botar um vídeo novo lá no YouTube, você vai ser notificado. E você vai pegar sempre a pregação atual do dia ou da igreja por onde eu passei pregando. Porque por onde eu passo pregando, irmão, fala a verdade do jeito que eu falo aqui. E às vezes eu falo até muito mais forte lá do que aqui. Glórias a Deus. Teve uma igreja aí que eu passei pregando, que eu não vou dizer o nome da igreja aqui não. Aí o pastor chegou para mim e falou assim: irmão, infelizmente o irmão não pode mais pregar na minha igreja. Eu falei: por que, irmão? Porque os crentes aqui são sensíveis. Tu traz uma pregação maluca dessa aqui, você vai desviar o meu povo. Eu falei: não, desviar, que isso, irmão? Vou desviar o teu povo para verdade, não para mentira. Aonde foi que eu errei? Me aponta aí onde foi que eu errei. Ele: não, o povo aqui é sensível, o povo não está acostumado a ouvir. Eu só vi depois no final do culto, alguns irmãos vindo conversar comigo. Falei: irmão, a gente nunca ouviu uma pregação desse jeito. Pregação muito forte. Sabe o que é isso? É o pastor prometendo o céu para todo mundo, irmão. Tem igreja aí que não é melhor nem mais você seguir Jesus. Segue o pastor. Porque o pastor, ele garante o céu para você, você estando em pecado. E Jesus falou que o pecado não vai entrar no céu. Está escrito lá. Entendeu? Tem hora que você tem que decidir. Ou você aceita Jesus como o único suficiente Salvador, ou você aceita o teu pastor como o único suficiente Salvador. Você tem que decidir qual Salvador você quer. Que até o pastor está prometendo o céu para todo mundo. Enquanto que a Bíblia diz que para o céu só vai entrar lá lavado e remido no sangue do Cordeiro. Irmão, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Agora eu fico por aqui mesmo, prometendo voltar na próxima live. Aqui nessas redes sociais tem algumas mensagens que eu já coloquei minha. Só que não dá para colocar uma mensagem inteira. Foi colocada a parte da mensagem só. Nessas redes sociais aqui, você pode observar que está lá as mensagens. Você pode até baixar, compartilhar, entendeu? Curtir, comentar, criticar, perseguir. Fica à vontade, porque aqui eu tenho seguidores e perseguidores. É tudo uma família só. Glórias a Deus, tudo equilibrado. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Mas se você quer ouvir a mensagem inteira e completa, não uma parte, porque a rede social só aceita uma parte. Se para colocar inteira, eu colocava inteira. Mas ela inteira você só consegue ouvir no meu canal no YouTube. E lá tem muita novidade lá. Lá no meu canal no YouTube tem mensagem, louvores, narrações, história, entrevista pelas rádios, convidados, participantes, as igrejas por onde eu já passei pregando, entendeu? Muita coisa boa lá. E lá é bom que lá é 100%, a madeira canta lá, irmão. O pau quebra ao vivo lá também no YouTube. Igual aqui eu só dei uma pincelada só. Aqui eu só vim com a espada, com o chicote e com a marreta. Lá tem tudo. Tem marreta, tem martelo, tem serrote. Não fica nada. O capeta fica com os 2 chifres quebrados e volta para o inferno sem rabo. Entendeu? Que o objetivo é esse. É libertar as almas da mão de Satanás e entregar a Jesus. Glória a Deus. Irmão, pronto. Fico por aqui mesmo. Vou encerrar as lives. Glórias a Deus. Vou começar aqui com a primeira live que eu vou encerrar.
Opa, vamos lá. Cadê? Terminar agora. Isso, bonito. Terminando a primeira.